Boas tardes de novo, senhoras e senhores deputados. Temos agora o gosto de termos a presença da senhora professora doutora Maria Lúcia Amaral, senhora Provedora de Justiça. Agradecer-lhe muito a sua presença, porque é sempre um ganho para nós as informações que nos traz, sabendo eu que nos vai chamar a atenção, e bem, sobre o novo formato dos relatórios feitos pela Provedoria de Justiça. Avilei-nos naturalmente com toda a atenção e nós temos uma grelha que tem 20 minutos para a senhora Provedora, cerca de 20 minutos, depois 6 minutos para cada um dos grupos parlamentares, depois no final mais 20 minutos para a senhora Provedora para responder. Como vê, a nossa generosidade é grande. Senhora Provedora, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença. E começo por dar a palavra à senhora deputada Patrícia Gil Vaz, de Iniciativa Liberal. Peço desculpa. Em primeiro lugar, à senhora Provedora, para fazer a apresentação dos relatórios. Peço desculpa. A senhora Provedora tem a palavra. Senhoras deputadas, senhores deputados, muito boa tarde. É também, obviamente, para mim um grande gosto repetir este gesto anual, mas antes de começar eu gostaria de vos apresentar quem trouxe comigo, 2 jovens assessores da Provedoria de Justiça que me ajudaram a preparar esta audição, doutora Érica Silva, doutor Pedro Estevão. E passo de imediato, Senhor Presidente, muito obrigada, passo de imediato à apresentação destes 2 relatórios. Eu dou, de facto, muita importância a este discurso inicial pela razão que o Sr. Presidente da Comissão, o Sr. Deputado Fernando Negrão, já disse. Isto é, como se sabe, os seus deputados sabem que o Provedor de Justiça tem este dever de prestar contas anualmente perante o Parlamento que o elege. E este dever de prestação de contas tem neste momento, nesta discussão, um momento essencial. Eu tomei-o sempre como aquilo que penso que é e deve ser. O Provedor de Justiça é um órgão auxiliar do Parlamento na função de fiscalização do Executivo. É para isso também que deve servir. E, por isso, quando anualmente vem ao Parlamento relatar o que foi a sua atividade no ano anterior, deve fazê-lo tendo em linha de conta esta sua missão e deve encarar este momento tudo menos como uma espécie de rito formal, de mero momento protocolar, que não tem outro significado que não esse. Eu não o encaro assim. Eu encaro como um momento decisivo e é por isso que estou a dar tanta importância a esta advertência inicial. E a advertência é o seguinte: por força da lei, os senhores e senhores deputados já o sabem, tenho de apresentar 2 relatórios. O relatório da atividade do Mecanismo Nacional de Prevenção contra a Tortura relativo ao ano 2022, apresentado autonomamente por imposição legal, e depois o relatório do provedor propriamente dito, do chamado Ombudsman clássico, que incide sobre a atividade do provedor durante o ano anterior, atividade que se traduz no tratamento de queixas apresentadas pelos cidadãos, nos termos do artigo 23 da Constituição, por ações ou omissões lesivas dos seus direitos e interesses legítimos por parte dos poderes públicos. Ora bem, eu nesta intervenção inicial vou referir-me apenas a este último relatório, ao relatório do provedor propriamente dito, ao relatório do chamado Ombudsman clássico. E isto por uma razão muito simples, é que ele é este ano apresentado seguindo uma metodologia completamente diferente daquela que foi seguida praticamente desde a fundação da instituição. Vai fazer daqui a 2 anos 50 anos.
A metodologia tradicional, seguida praticamente desde o início do provedor, era a de relatar a sua atividade no recebimento de queixas, em função, como espelho da própria organização interna da Provedoria. A Provedoria esteve sempre, desde o seu início, dividida em unidades especializadas em função de certas matérias jurídicas, e aquilo que se relatava era o que cada unidade tinha recebido e tratado, somando tudo, somando as parcelas como produto final apresentado à Assembleia da República. Era um relato repositório de tudo o que tinha acontecido, muito casuística e detalhadamente contado, e que tinha na sua estrutura, espelhava, afinal de contas, a própria orgânica interna da Provedoria. Este relatório não é nada disso. Não é nada disso. Ultrapassou esse espelho da organização interna da Provedoria e foi organizado da seguinte maneira. Primeiro, expusemos os problemas gerais relativos ao funcionamento da administração do Estado. Aqui toma administração em sentido lato. Problemas gerais esses que estiveram subjacentes de forma reiterada, de forma persistente, a todas as queixas que nos chegaram. Problemas gerais de mau funcionamento da administração, que se não eram o motivo imediato de cada queixa, estavam, no entanto, como pano de fundo a explicar os motivos pelos quais o cidadão, naquele caso concreto, se queixava. E esses problemas gerais que escolhemos expor este ano foram selecionados pela sua recorrência e pela sua relevância sistémica e comunitária: morosidade da administração, em primeiro lugar; segundo lugar, falta de articulação entre serviços públicos; terceiro lugar, má ou deficiente comunicação entre a administração e os administrados. Como nós não inventámos estes problemas, atenção, selecionámo-los a partir do material empírico e concreto que nos ia chegando, aquilo que fizemos foi seguir o seguinte método: equacionámos os problemas e depois, a propósito de cada um deles, ilustramos a sua equação através de casos concretos que nos tinham chegado. Depois disso, de apresentar estes problemas gerais, enunciamos um elenco de temas tratados nas queixas ao longo do ano, que viesse a ser suficientemente claro na sua ordenação, de modo depois a poder ser consultado pontualmente por quem quisesse, e elenco esse que vai desde o temas do ambiente e ordenamento do território até temas de trabalho, passando por fiscalidade, educação, direitos dos estrangeiros, habitação, acesso à justiça, justiça e segurança, etc. São 13 temas que compendiam, no essencial, todas as matérias sobre as quais incidiu a atividade da Provedoria de Justiça, com subdivisões e ilustrações em casos concretos. É esta a estrutura geral deste relatório, que é mais pequeno por isso, mais sintético, mais ordenado desta forma, de modo também a poder ser compreendido pelo Parlamento, pela comunidade que serve, não como espelho de qualquer opção interna, de organização interna da Provedoria, mas como valoração que a Provedoria faz da relevância sistémica dos problemas com que diariamente se confronta e da sua importância para o Parlamento e para a comunidade. Ora bem, o relatório termina também com uma referência à atividade internacional da Provedoria e ao cumprimento das suas obrigações, ao modo como cumpre as suas obrigações enquanto Instituição Nacional de Direitos Humanos. O segundo e último ponto que eu gostaria de frisar é isto. Esta diferente metodologia do relatório, que eu espero que seja frutuosa, não aparece este ano por acaso.
aparece relativamente ao ano de 2022, porque no final do ano de 2021 entrou em vigor a nova Lei Orgânica da Provedoria de Justiça e foi essa nova Lei Orgânica que me permitiu concretizar algo de que venho falando com o Parlamento há já vários anos, que venho identificando como problema há já vários anos e que era a absoluta necessidade de reforma dos métodos de trabalho da instituição. Necessidade de reforma que a nova Lei Orgânica veio responder em finais de 2021 e que eu comecei a dar corpo, ou reforma que eu comecei a executar logo a seguir e, portanto, no início do meu segundo mandato, logo em 2022, e que esta estrutura nova de relatório espelha. Eu já falei sobre esta necessidade de reforma várias vezes, mas eu vou repetir os tópicos essenciais que a motivaram e que estão espelhados, esperamos nós, espero eu e espero toda a minha equipe, neste relatório. Primeiro, reforma inevitável, porque o provedor de justiça é, em Portugal, como é em muitos outros países que têm instituições homólogas internacionalmente conhecidas como o Ombudsman, uma instituição de acesso informal, universal e gratuito. Ora, uma instituição deste tipo não pode trabalhar, não pode manter os mesmos métodos de trabalho em 2021, 2022, 2023 que mantinha em 1980. Por uma razão muito simples, porque o acesso, as vias de acesso informal, com a revolução tecnológica, exponenciaram as suas possibilidades. E, portanto, se não houver outras formas de responder, outras formas de reagir, uma instituição como esta, se mantém os mesmos métodos de trabalho, facilmente fica esmagada e deixa de poder responder. Este é um motivo central pelo qual, em 2021, se não podia continuar a trabalhar como se trabalhava em 1980. Mas, para mim, há outra razão, foi uma razão ainda mais premente, que requereu uma compreensão mais funda e uma intervenção também mais exigente, e que é esta. Apesar do seu nome, Provedor de Justiça, é um nome que foi dado, vai fazer em setembro de 2024, já 50 anos, pelo segundo governo provisório, em 1974, quando se decidiu criar o Ombudsman em Portugal e chamar-lhe Provedor de Justiça. Apesar do seu nome, a verdade é que o Provedor de Justiça não é parte do Poder Judicial, não é parte do sistema de justiça, não é uma instância de justiça informal, não é uma instituição permanente, uma instância permanente e gratuita de resolução alternativa de litígios que oponham o cidadão às entidades administrativas. Deve fazer isso. Deve resolver ou procurar resolver os casos concretos que lhe chegam. Mas se faz só isso, se a sua ação se resume nisso, não faz tudo o que deve fazer. O Provedor de Justiça é um elemento e, por isso, o seu titular é eleito por maioria qualificada pela Assembleia da República, é um órgão auxiliar do Parlamento na sua função de fiscalização e controle da administração e do Executivo. E, portanto, muito mais do que restringir a sua ação à resolução de cada caso que lhe chega, deve extrair desse caso que lhe chega razões úteis para refletir sobre o que mal vai, de modo a poder a prestar serviço, não só a quem tem a destreza de lhe apresentar uma queixa, mas também aos muitos que não a têm essa destreza, que não têm essa possibilidade, que não tiveram esse tempo. Tem de perceber as razões fundas de que motivam os cidadãos a apresentar queixas contra a administração pública, de modo a poder explicá-las devidamente ao Parlamento, de modo a poder comunicá-las também a toda a sociedade.
é esse o seu dever. O dever é de extrair conclusões e fazer incidir a atenção sobre os motivos das queixas que lhe chegam e não resolvê-las individual e casuisticamente, como se a isso esgotasse a sua ação. E foi eu ter percebido que a instituição caminhava cada vez mais, à medida que a facilidade de acesso do cidadão era maior. Caminhava cada vez mais para esgotar a sua função e a sua missão nesta intervenção casuística, que a reforma empreendida tentou arrepiar caminho. E arrepiou caminho como? Eu não vou amassar os senhores deputados sobre este assunto, vou só dizer que aquilo que de essencial se fez, que ocupou muito do ano 2022 e que eu espero que o relatório, com a sua estrutura nova, espelhe, foi isto. Instituiu-se aquilo que não havia, que era uma unidade de apreciação liminar de tudo quanto chega. E chega muito. Chegam cerca de 100 papéis por dia. Todos precisam de ser vistos, todos precisam de ser analisados. Foi instituída uma unidade de apreciação liminar, foram definidos critérios comuns a aplicar por esta unidade que não existiam de recebimento e de não recebimento, que, obedecendo ao dever especial de acolhimento que o provedor tem, que não tem pressupostos processuais como os tribunais. A doutora Mónica Quinela, juristas sabem muito bem o que é que... Não é isso. Portanto, tem um dever especial de acolhimento. Dentro desse dever, definiram-se critérios comuns daquilo que, de todo modo, não pode ser acolhido, ou porque ainda não é tempo de o fazer, porque não vem suficientemente fundamentado, ou porque é um mero desabafo, ou porque é um pedido de parecer que o provedor não dá, ou porque deve ser encaminhado, como as questões muito especiosas de consumo e de serviços públicos essenciais, pode, de acordo com o princípio de subsidiariedade, ser encaminhado para entidades do Estado que sectorialmente mais próximas dessas questões. Definiram-se estes critérios, instituiu-se esta unidade de apreciação liminar e redefiniram-se também as unidades e as equipes depois de estudo de cada queixa, de modo a combater a especialização excessiva e a compartimentação. Aliás, além da compartimentação, da especialização excessiva, eu penso, e essa é uma ideia de futuro, que não apenas juristas devem ocupar a ação da Provedoria de Justiça, que deve ser salutar maioria de juristas, sim, porque muitas questões, a maior parte delas, devem ser resolvidas com instrumentos jurídicos, é isso que os cidadãos nos pedem, mas a compreensão do que se passa obriga também à agregação de outros saberes, que não estão presentes. Com esta alteração, que ocupou grande parte do ano 2022, nós ganhámos tempo. Ganhámos tempo de resposta ao cidadão, que agora é mais rápida. E ganhámos depois também tempo de estudo nos casos em que o estudo deve ser feito, de modo a, conforme eu disse, mais do que resolver casos concretos, se procure conhecer as razões que levam à apresentação de queixas e ao seu aparecimento. E essas razões serão, estou quase a terminar, Sr. Presidente, essas razões cada vez mais, espero, poderão ser estudadas, com este ganho de tempo que se teve, e serão cada vez mais expressas em ações sectoriais de monitorização, de acordo com as áreas que, em cada momento, se afigurarem mais problemáticas. Setores monitorizados, monitorização comunicada através de relatórios sectoriais, para que possamos, como eu disse, pretendia que isso acontecesse, ser mais úteis à comunidade que servimos e também ao Parlamento na informação que fornecemos. E é isto, Sr. Presidente. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Provedora de Justiça, por esta excelente introdução que acaba de fazer. E vamos então agora sim dar início às perguntas dos Srs. Deputados. E começamos pela Sra. Deputada Patrícia Gil Vaz, da Iniciativa Liberal. Por razões pessoais, precisa de fazer já a sua intervenção. Sra. Deputada, faz favor, tem a palavra.
Obrigada, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Começar por cumprimentar a Sra. Provedora e os seus adjuntos. E começo por, antes de me debruçar sobre os relatórios que nos fez chegar, por saudar o seu trabalho, por saudar o que tem feito pela Provedoria da Justiça e na defesa dos direitos, liberdades e garantias de todos os cidadãos e também, como fez questão de, na sua intervenção inicial, de dizer, pela luta de reformas que são necessárias e que, efetivamente, este país necessita de reformas estruturais urgentemente e, por isso, saudá-la por essa luta que teve e que conquistou. Da análise dos relatórios que foram apresentados, notamos que existiu uma redução no número de solicitações dirigidas à Provedoria da Justiça, com um registro de menos 3.000 solicitações, entrando agora em linha com os anos anteriores à pandemia, o que deve levar-nos a refletir sobre a atuação geral do Estado e das instituições públicas durante os anos de 2020 e de 2021. E, neste âmbito, não podemos deixar de assinalar alguns parágrafos que a Sra. Provedora dedica à defesa da liberdade de expressão e às críticas que tece à anterior redação da Carta Portuguesa dos Direitos Humanos na Era Digital, e que até obrigou uma intervenção legislativa no sentido de revogar o artigo 6º, batalha esta que a Iniciativa Liberal também protagonizou desde a primeira hora e que se revelou acertada e consequente na defesa dos direitos civis e das liberdades individuais de expressão e de informação. Uma vez que esta audição decorre na Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, também gostaria de abordar a temática das queixas no acesso ao direito e aos tribunais e nas queixas relativas à atuação do Instituto de Segurança Social. Para nós não é de admirar que existam queixas quanto à atuação da Segurança Social na área da Justiça, uma vez que a maioria das queixas instruídas junto da Provedoria da Justiça prendem-se com a atuação geral da Segurança Social, representando assim cerca de 31% das queixas apresentadas. Para nós, há algo de errado a passar-se na Segurança Social e isto deve-se muito ao excesso de burocracia e ao desfazamento dos procedimentos em relação à realidade social e à tal necessidade de reforma e de adequação aos tempos que é evidente também neste setor. E, portanto, para nós é inadmissível que, no presente, no momento em que nos encontramos, ainda se verifique um atraso no pedido de formulados de apoio judiciário. E queremos ouvi-la um bocadinho em relação a este ponto, porque, tal como diz no relatório, este atraso não afeta quem requer o apoio em si mesmo, afeta também todo o andamento processual e acaba por ter outros lesados que não apenas o requerente. E, por isso, o Governo, no nosso entender, deve fazer algum esforço para rever os formulários e os procedimentos de forma a imprimir mais celeridade ao sistema de concessão do apoio judiciário. No que concerne à linha telefónica especializada, notamos no relatório que existe uma diminuição expressiva no recurso à linha do cidadão idoso e queríamos perceber o porquê, uma vez que este porquê, salvo erro, nós não encontramos, não se encontra descrito, explicado no relatório. E queríamos perceber se trata de um caso em que a existência desta linha precisa de ser melhor divulgada, melhor comunicada, ou se poderá existir outro motivo para este decréscimo. Gostaríamos também de fazer uma nota relativamente à morosidade na aceitação das manifestações de interesse junto do CEF, que se encontra atualmente com um prazo superior a 1 ano, ultrapassando largamente os prazos recomendados de 90 dias e, por isso, perguntar que contactos tem a Procuradoria feito junto do Executivo a propósito deste assunto e que justificações e soluções é que foram apresentadas pelo Governo, pelo Sr. Ministro da Administração Interna e até pelo próprio CEF. Relativamente ao relatório do mecanismo de prevenção e, mais concretamente, no que se refere ao espaço equiparado a centros de instalação temporária do aeroporto de Lisboa, é descrito neste relatório que os cuidados de saúde são insuficientes e não cumprem o estabelecido regularmente quanto à avaliação clínica inicial e à saúde mental.
É dito também que transmitiu estas preocupações, e muito bem, aos responsáveis, através de algumas recomendações, e, portanto, perceber, junto da Sra. Provedora, o que é que nos pode dizer acerca da implementação dessas mesmas recomendações que fez, se foram implementadas, se vão ser implementadas, qual é o estado deste dossiê. Para finalizar, não podemos também ignorar o ponto 6.4.4 do relatório anual do mecanismo de prevenção, onde se relata a visita de uma delegação à área de detenção da PSP da Bela Vista, no Porto, círculo pelo qual eu sou eleita, e no qual se encontrava um cidadão estrangeiro que foi conduzido para uma área de detenção pelo CEF com uma justificação de que não existia uma lotação de unidade habitacional de Santo António no aeroporto de Lisboa. O relatório também descreve que esta é uma situação irregular, de manifesta gravidade, com a qual nós concordamos, uma vez que, ao abrigo do processo de afastamento, a detenção dos cidadãos estrangeiros só pode ocorrer em lugares muito específicos e não em estabelecimentos policiais ou prisionais, que foi o que aconteceu. E por isso perguntar como é que o mecanismo encarou esta situação, se foi visto como uma coincidência ou se é algo que é recorrente na atuação do CEF, e se existem provas de que realmente o que aconteceu foi um caso esporádico e isolado. Eu vou pedir desculpa, porque vou ter mesmo que me ausentar, como o Sr. Presidente começou por dizer, mas teremos, obviamente, todo o gosto de ouvir as respostas que nos vai dar através dos meios da televisão da RTV. Obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. E agora, retomando a ordem natural das perguntas, tem a palavra o Partido Socialista, através da Sra. Deputada Marta Temido. Faz favor, Sra. Deputada. Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito boa tarde. Quero começar por cumprimentar a Sra. Provedora de Justiça, naturalmente os senhores adjuntos que a acompanham e num ano cujo relatório de atividades tem uma nova estrutura, reflexo, como já foi referido, da reorganização interna da Provedoria de Justiça, que resultou da entrada em vigor da sua nova lei orgânica. Quero cumprimentar exatamente a Sra. Provedora de Justiça e a instituição pelos resultados alcançados. Começando pelo relatório de atividades de 2022 e também já irei brevemente ao relatório de 2022 do Mecanismo Nacional de Prevenção, penso que vale a pena assinalar dois aspectos, ainda que de uma forma necessariamente sumária. O primeiro aspecto relacionado com dados estatísticos. Os dados estatísticos incluídos na parte final do relatório penso que sugerem o sucesso das escolhas feitas em termos da redefinição do modo de funcionamento da Provedoria de Justiça, designadamente já hoje aqui também mencionada a criação da nova unidade dedicada à apreciação preliminar de solicitações. Ou seja, e destacaria apenas três aspectos. O modo principal de apresentação de queixas passou a ser o formulário eletrónico, como a Sra. Provedora de Justiça tinha vincado em audições anteriores ser desejável. Por outro lado, o peso das apreciações liminares no total de procedimentos de queixa instruídos tornou-se o predominante e a pendência de final de ano caiu. Estes números parecem mostrar, sugerem, indiciam o sucesso da estratégia para afastar o tal risco de a Provedoria ser submersa por solicitações, pondo ao fim e ao cabo em causa a sua missão de Ombudsman. E isto sem prejuízo de se manter intocado o dever especial de acolhimento de queixa, que recai sobre o provedor, permitindo concomitantemente garantir uma mais adequada e oportuna resposta às solicitações que podem tê-la e, sobretudo, permitindo, habilitando a uma intervenção sistémica da Provedoria de Justiça. E, portanto, este é o primeiro aspecto que a Sra. Provedora de Justiça também sublinhou na sua intervenção inicial e que nos apraz registar. É evidente que também, o relatório também refere que, na medida em que esta mudança só começou a produzir os seus efeitos, só entrou em vigor no primeiro trimestre de 2022, a avaliação cabal dos resultados precisa de mais tempo e provavelmente só a teremos no relatório
relativo ao ano 2023. De qualquer forma, como estamos em setembro de 2023, não podíamos deixar de perguntar se já há data, se já há alguma tendência que mostre esta perenidade desta tendência ou se há algo que seja preocupante. O segundo aspecto que me parece valer a pena sublinhar é aquele também já referido relacionado com os problemas subjacentes às solicitações que os cidadãos dirigem ao Provedor de Justiça. Apesar de tematicamente muito abrangentes, ambiente, ordenamento, território, saúde, justiça, segurança interna, as solicitações reconduzem-se, conforme já referido, a uma tríplice natureza: a morosidade na ação administrativa, a falta de articulação entre os serviços públicos e a má comunicação da administração com os administrados. Afigura-se-nos que esta classificação dos problemas, esta taxonomia, nos auxilia de facto a nós, deputados, no exercício a que esta audição nos convoca, ao fim e ao cabo. Pois, como também é referido no relatório, e cito, por intermédio da atuação da Provedora de Justiça, muitas das situações concretas apresentadas foram já resolvidas, e isso é naturalmente algo de saudar. E, portanto, a divulgação pública visa o outro intuito, visa contribuir para o debate coletivo e para a melhoria da atuação da administração pública e por essa via, cumprir a função de defender e promover os direitos, liberdades e garantias e os interesses legítimos dos cidadãos. E é neste contexto que, do ponto de vista também referido, singular e único, que é o da perspectiva do provedor, que gostaríamos de deixar a questão de saber quais as matérias que constam do relato e que, na perspectiva da Provedoria de Justiça, deveriam ser prioridade para uma eventual intervenção legislativa desta Casa. Apesar da sistematização introduzida, continuamos a ter muitas solicitações, muitos temas e uma ampla possibilidade de intervenção legislativa que ela própria tem de ser caldeada pelos mesmos critérios que também foram utilizados para, no fundo, sistematizar a intervenção da Sra. Provedora de Justiça e, portanto, se nos puder auxiliar quanto a este ponto, ficamos entendendo que é uma tarefa espinhosa essa escolha, mas fica o desafio que nós naturalmente iremos aprofundar nas nossas reflexões. Entrando agora no relatório de 2022 do MNP, também nesta dimensão, penso que vale a pena fazer uma referência ao facto de a nova orgânica da Provedoria ter também atribuído ao MNP a natureza de departamento independente, com meios e estrutura próprios que são referidos e que, segundo se refere no relatório, lhe permitiu dispor de formas mais desenvoltas de atuação e, portanto, cumprimentar por isso. É algo que nos reconforta a todos e que nos satisfaz a todos. E fazendo a referência de que ao longo de 2022 o mecanismo realizou 44 visitas entre estabelecimentos prisionais, locais de detenção de forças policiais, centros educativos foram todos e centros de instalação temporária e espaços equiparados, não podemos deixar de constatar que aparece uma referência a que não foram realizadas neste ano as habituais visitas a hospitais psiquiátricos e casas de saúde e ficou-nos a questão do fundamento desta opção, talvez já tenha sido referido, mas em anos anteriores, mas não temos a certeza de ter interpretado bem a possível razão da escolha e gostaríamos de perguntar. Depois do relato, quanto a esta componente, destacaríamos as visitas realizadas aos estabelecimentos prisionais. Sobressai mais uma vez um retrato preocupante, sobretudo em termos das condições materiais, do edificado, das atividades ocupacionais disponíveis ou não disponíveis, dos cuidados de saúde prestados, do controle do uso de meios coercivos ou do tratamento das alegações de maus-tratos. E não deixamos de fazer também aqui uma reflexão sobre aquilo que são as condições, um dos exemplos que é o das condições materiais do edificado. Porque, por um lado, percebemos que há um caminho que vem sendo realizado e dá-se o exemplo daquilo que são algumas intervenções, alguns EPs, mas, por exemplo, o caso mais significativo da resolução do Conselho de Ministros que autorizou o encerramento do EP de Lisboa e do investimento associado. Também, por outro lado, não podemos deixar de ficar angustiados com a circunstância de que o país soma 4 condenações no Tribunal Europeu dos Direitos Humanos por deficientes condições de alojamento da população reclusa e que 2 delas foram muito recentes.
Por outro lado, também não podemos ficar indiferentes àquilo que é a referência que a este propósito nos interpela da necessidade de ampliação do uso de medidas alternativas à detenção. E do apelo que a Provedoria de Justiça amplifica e que já era feito pelo Subcomitê para a Prevenção da Tortura das Nações Unidas e que nos interpela a nós, deputados, no sentido de nos relembrar a necessidade de serem promovidas alterações legislativas tendentes à diminuição da sobrelotação prisional, não só ao aplicador do direito mediante as alternativas às medidas alternativas de detenção, mas também a nós relativamente a aspectos como a abolição da pena de prisão para certos crimes, como o da condução de veículo sem habilitação legal. E depois também as muitas referências que aqui a este propósito se colocam sobre outros aspectos subjacentes às condições da população reclusa, desde aspectos como a remuneração à oferida, aspectos do tratamento pelo nome, aspectos da disseminação de uma cultura de tolerância zero face aos maus tratos. São problemas e soluções, são problemas cuja solução convoca vários níveis de intervenção, mas que pensamos que a nós nos responsabilizam especialmente nesta Comissão e por isso, Senhora Provedora, uma vez mais, não posso terminar sem a cumprimentar e por agradecer o seu relato, exatamente no sentido que referiu na sua intervenção inicial, de que ele constitui um auxílio à nossa função de fiscalização e de acompanhamento da função executiva e que será um precioso auxiliar para a nossa atividade ao longo do ano. Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada, que usou quase o mesmo tempo que a Sra. Provedora de Justiça. Cabe agora ao PSD e, para o efeito, dou a palavra à Sra. Deputada Mónica Quintela. Por favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento a Sra. Provedora de Justiça, os senhores adjuntos que a acompanham. É sempre com muito gosto que a ouvimos e com muito gosto e também tristeza pelo que está vertido no relatório, que lemos o relatório. Este relatório devia ser uma bíblia de cabeceira. Os dois relatórios, quer o relatório do Ombudsman clássico, quer o relatório do mecanismo, efetivamente deve ser uma bíblia de cabeceira para nós vermos, relermos e não perder nunca de vista o tanto que há para fazer e o tanto que está tão mal e que como tem que ser corrigido. E nesta medida, dando desde já os parabéns à Sra. Provedora, na pessoa da Sra. Provedora e toda a equipa que colaborou na feitura deste trabalho, e recordando bem da audição do ano passado, que tivemos aqui o gosto de fazer, no dia 27 de setembro, em que a Sra. Provedora disse-nos que havia dois instrumentos fundamentais e necessários para enfrentar as dificuldades que fustigavam a instituição. E foram estas as palavras da Sra. Provedora. O primeiro instrumento seria a nova lei orgânica da Provedoria de Justiça, o Decreto-Lei 80 de 2021, de 6 de outubro. O segundo seria a estratégia de condução da instituição. E, nesse sentido, foram definidos 3 objetivos, que a Sra. Provedora definiu, para o futuro da Provedoria de Justiça. Reforçar a unidade da instituição, reencontrar o equilíbrio do exercício das suas diferentes funções, induzi-la a eleger um modo de atuação que fosse consentâneo com o lugar que lhe cabe no sistema da Constituição. São palavras que nos são caras e que a Sra. Provedora resumiu desta forma: unir, reequilibrar e escolher. Tendo decorrido, e disse-nos também que, passado um ano, portanto, que seria este ano, que já poderia ter a experiência de nos dizer se o caminho trilhado, se as escolhas feitas, se tinham sido, efetivamente, se correspondiam aos objetivos inicialmente traçados, se era esse o escopo, e eu pergunto-lhe se os objetivos foram alcançados, que dificuldade encontrou e o que considera necessário para os superar e, designadamente, dando-nos nota disso, até porque, como referiu na intervenção inicial que fez, e muito bem, a Provedoria da Justiça é um órgão auxiliar do Parlamento, portanto, daí eu ter referido, é uma bíblia para todos nós, os dois relatórios que aqui hoje analisamos, e na fiscalização e no controle do Executivo. Portanto, são documentos muito importantes. Eu pergunto se efetivamente encontrou. Findo este, é de presumir pela intervenção que fez, mas gostava de ouvir falar sobre isso. Também relativamente ao novo modelo do relatório,
se lê com muita facilidade e que até se pode ler, daí a consulta até por temas, portanto nem tem que ser listo corrido, se quisermos consultar uma coisa sobre ambiente e ordenamento do território, sobre cidadania, sobre a questão da fiscalidade, portanto consegue-se consultar rapidamente e ver os principais problemas que graçam, porque isto é uma amostragem, e dentro dos problemas gerais temos a morosidade, não é? E vem de que vemos que os problemas que aqui estão vertidos já estão identificados e também plasmados em relatórios anteriores, o que significa que nada ou muito pouco foi feito para os resolver e para os colmatar. Designadamente, preocupa-nos muito, dentro dos problemas gerais, na identificação da morosidade, a questão do acesso aos direitos sociais, e mais uma vez aqui refiro, da morosidade dos serviços de segurança social, que é um dos maiores obstáculos à efetivação dos direitos de proteção social, comprometendo o princípio da eficácia das prestações sociais e pondo em risco, obviamente, os grupos mais vulneráveis, aqueles que estão à espera de uma pensão e que necessitam que lhes seja atribuída, não podem esperar o tempo que nós sabemos que esperam e que existem, como designadamente 2 dos exemplos que dá e que são absolutamente de bradar aos céus, que é um cidadão que requereu uma pensão em 2016 e que só em janeiro de 2023, pasme, 7 anos depois, é que lhe foi atribuída. Também a questão do pedido de uma reapreciação de um cálculo de pensão de velhice, feita em 2017, e que só foi corrigida em 2022, 5 anos depois. E que deu nestes exemplos, e só foram dados após a intervenção da Provedoria da Justiça. Portanto, consideramos que estas práticas são inadmissíveis e perguntamos de que é que estas pessoas, em 7 anos, 5 anos, 2 anos, 1 mês, o que quer que seja, de que é que as pessoas vivem enquanto trabalharam, descontaram e não lhes são reconhecidos os seus direitos sociais. Também a questão dos nossos imigrantes, das pessoas que foram prestar trabalho fora de Portugal e que se vê a total falta de articulação entre os nossos serviços de segurança social, também com o Centro Nacional de Pensões e as congêneres estrangeiras para fazer a unificação das pensões e para que lhe seja aqui atribuída uma pensão. Portanto, e que estão com atrasos de anos no cálculo das pensões. Pergunto, Sra. Provedora, uma vez que estas são matérias já muito identificadas e que não há e que ainda não se corrigiram, não obstante as várias intervenções que têm feito, o que é que propõe, como é que nós poderíamos melhorar esta má prestação da administração pública e que tanto prejuízo causa ao cidadão. Mais uma vez saúdo a atividade sempre atenta e enérgica que tem tido relativamente ao papel da fiscalização da constitucionalidade. Ainda hoje vinha no jornal a questão enfim, não cabendo aqui neste relatório, mas ainda hoje vinha uma notícia por causa dos examinadores das cartas de condução, e, portanto, e sabemos que irá também a requerer pelo menos já a notícia, essa fiscalização. Vejo que foi resolvida, portanto, também esteve atenta à questão da Carta Portuguesa dos Direitos Humanos na Era Digital, às normas vertidas dos artigos 5 e 6, que depois foram resolvidas por via legislativa, mas que a Provedora esteve atenta, estava lá, portanto, isso é muito importante. Pergunto-lhe também, Sra. Provedora, se já foi proferida a decisão relativamente à fiscalização que a Provedoria requereu da Lei 26/2020, que estabelecia a obrigatoriedade dos advogados delatarem à autoridade tributária matéria de relevância fiscal, mas que estava sujeita ao sigilo profissional e que a Sra. Provedora, e muito bem, requereu a fiscalização. E pergunto-lhe também, caso ainda não tenha sido, eu designadamente não conheço o acórdão, caso tenha sido prelatado, o que nos tem a dizer também sobre a morosidade na prolação das decisões do Tribunal Constitucional, designadamente tendo sido a Sra. Provedora conselheira e juiz do Tribunal Constitucional, o que poderíamos ter também de forma a que o próprio Tribunal Constitucional pudesse proferir decisões em tempo razoável. Isto também é importante. Relativamente, havia tantas questões para lhe colocar, mas o tempo não permite, mas relativamente ao Mecanismo Nacional de Prevenção de Tortura, é também com preocupação que vemos que se mantêm as queixas e que se mantêm os problemas já identificados anteriormente, designadamente na sobrelotação dos estabelecimentos prisionais, tendo sido já, como aqui também já foi referido, Portugal condenado várias vezes, designadamente até 2 vezes, pelo estabelecimento prisional de Coimbra, por violação do artigo 3º da Convenção Europeia dos Direitos do Homem, porque os estabelecimentos não são dignos
não oferecem a dignidade necessária para que um ser humano possa cumprir pena, e é de seres humanos que se tratamos, e é de ressocialização social que falamos. E é importante que eu digo muitas vezes, ninguém pode transmitir mais conhecimentos do que aqueles que têm. Se não é tratado de uma forma como um ser humano, vem cá para fora e também não sabe como tratar as outras pessoas. Portanto, isto aqui é muito importante em termos de ressocialização social. Há a desadequação do edificado e também tudo o que a sobrelotação dos espaços, e eu vi que dos 18 estabelecimentos prisionais visitados, 5 estavam com sobrelotação, designadamente 5 muito importantes, o de Lisboa, o de Coimbra e do Porto, são dos maiores, e também o de Elvas e Viana do Castelo. Com tudo o que isso implica em termos da sua própria privacidade, por exemplo, para ir à casa de banho, que não há casas de banho, portanto, as latrinas e todo, temos aqui espaço, há aqui distâncias, e estão vertidas no relatório também, há aqui espaços de 1 metro e pouco por pessoa, por estabelecimento prisional, e também sempre continuando a ser privilegiado os espaços coletivos. Portanto, isto aqui há todo um prejuízo grande para a reinserção social, que é uma coisa que nos preocupa muito. Também a falta de atividades ocupacionais, do ensino, da formação profissional e do trabalho. Assim como aquilo que identifica a questão da remuneração, com uma disparidade muito grande entre a remuneração que é feita dos reclusos, até quando trabalham para os próprios estabelecimentos, e quando trabalham para fora, e quando arranjam trabalho, que é uma questão, porque eu acho que o trabalho é muito importante. Vai terminar, Sr. Deputado? Muito bem, Sr. Presidente, irei terminar. O relatório refere o caráter urgente da aprovação de um diploma próprio para o trabalho prestado com pessoas reclusas em unidades produtivas e de natureza empresarial. Este diploma está previsto no Código de Execução de Penas desde 2009, mas ainda não foi dado à luz do dia. Portanto, pergunto também como está esta situação e como vê e que soluções nos podia aventar para todas estas questões. E terminando, porque já ultrapassei o meu tempo, a questão da falta dos recursos humanos e dos centros educativos e dos CITES e dos ESCITES, que também são espaços de detenção de seres humanos e que nos preocupa muito. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada. Também usou o tempo em abundância. E dou agora a palavra ao Deputado Pedro Pinto, do Partido Chega. Faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentá-lo assim mais uma vez. Cumprimentar em especial a Sra. Provedora de Justiça e também a doutora Érica Silva e o Dr. Pedro Estevão pela vossa presença. Eu queria começar por saudar este relatório anual de 2022. É um relatório extenso, mas representa precisamente o testemunho de mais um ano de muita atividade deste órgão do Estado, como é a Provedoria da Justiça, que é tão importante para o nosso Estado de Direito. E sempre em defesa também dos interesses e dos direitos dos cidadãos. Portanto, cumprimentar a todos que elaboraram este relatório, porque está extremamente bem feito, bem elaborado, e permite-nos ter aqui uma análise perfeita daquilo que se passa em Portugal. E abrange um largo vastos temas, como 13 grandes setores, nos quais se desenvolve a ação da administração. Vão desde o ambiente ao ordenamento do território, passando pelo trabalho, segurança social, pela fiscalidade, pela justiça e pela segurança interna. Permitam-me, e por razões óbvias, que me centre particularmente nestes dois temas, na justiça e na segurança interna. Gostaria de falar do CEF. É uma matéria que a extinção do CEF, e a Sra. Provedora teve o cuidado de publicar um relatório exclusivamente dedicado a esta matéria, no qual chama a atenção para o período de transição do CEF para a Agência para a Integração, Migrações e Asilo, designadamente para os sérios constrangimentos sentidos no funcionamento do CEF, quer no atendimento ou na decisão de requerimentos, quer no contacto com os interessados, esclarecendo dúvidas e respondendo às suas necessidades. Impõe uma atenção muito particular no atual período de transição, particularmente quanto a saber se a AIMA está dotada dos meios humanos suficientes para estas novas tarefas. E isto é uma questão que nos preocupa imenso. E gostaria de lhe perguntar, Sra. Provedora, se considera que a AIMA está realmente em condições de substituir cabalmente o CEF nesta altura. Em matéria dos estabelecimentos prisionais e educativos, afirmou a Sra. Provedora, no relatório do Mecanismo Nacional de Prevenção, que no dia 31 de dezembro de 2022 a taxa média de ocupação dos estabelecimentos prisionais era de mais de 100% e que dos 25 dos 49 estabelecimentos prisionais existentes, mais de metade se encontravam numa situação de sobrelotação. O Chega tem alertado já muitas vezes para este tema. É um tema que nos é muito caro. Eu
recordo, e ouvi a Sra. Deputada Mónica Quintela recordar alguns estabelecimentos prisionais grandes, como Lisboa, Porto ou Elvas, mas eu recordo, por exemplo, que o estabelecimento prisional de Faro tem 163% ou mais da sua capacidade, da sua lotação preenchida. Ou seja, são números reveladores daquilo que realmente se passa em Portugal e de uma situação que está a atingir um limite. E o pior é que estamos a piorar de ano para ano. Ou seja, cada ano vamos estando piores, a sublotação aumenta nos estabelecimentos prisionais e isso preocupa-nos. Eu gostaria de lhe perguntar qual é a avaliação que faz da forma como os sucessivos governos, e particularmente este, têm levado a cabo o plano de investimentos no parque prisional. E depois sentimos também que uma das maneiras que este governo tem feito tem sido arranjar amnistias para libertar presos, para claramente os estabelecimentos prisionais terem menos gente. Aconteceu na altura do Covid, voltou agora a acontecer com uma amnistia durante a Jornada Mundial da Juventude e eu gostaria de saber se a Sra. Provedora entende que a amnistia aprovada por ocasião desta Jornada Mundial da Juventude foi uma medida pensada para aliviar esta sublotação dos 50% dos EPs nacionais. Também afirmou que tem alertado nos seus relatórios anuais para o problema constante da falta de técnicos de reinserção social nos centros educativos para jovens. Cabe referir que os técnicos e técnicos profissionais de reinserção social são daquelas carreiras do Ministério da Justiça que, infelizmente, não atraem ninguém. Além disso, a Ministra da Justiça já disse que a revalorização destas carreiras apenas será feita em 2024 para entrar em vigor em 2025. O que para nós tem um significado muito claro. É que não vão acontecer. Não vão acontecer, segundo o que tem feito este Ministério da Justiça e particularmente esta Ministra da Justiça, tem feito muitas promessas, tem conversado muito, mas a realidade é que não tem feito nada em relação a estes temas. A pergunta que lhe quero fazer é muito concreta. É mesmo possível que haja centros educativos a fechar por falta de técnicos de reinserção social? E, por último, é do conhecimento público que a ASP lhe pediu uma audiência para falar e passo a citar, surdez do Governo em relação à pré-apresentação, que, segundo o Estatuto Profissional da PSP, pode ser adquirida quando os polícias atingem o limite de idade previsto para a respectiva categoria e tenham pelo menos 55 anos de idade e 36 anos de serviço. É sabido que nos últimos 7 anos, os sucessivos orçamentos de Estado blindaram o Estatuto Profissional da PSP no que diz respeito à pré-apresentação através de uma norma travão que impossibilita o cumprimento do próprio Estatuto nesta matéria. A impossibilidade dos polícias em fim de carreira passarem à pré-apresentação acarreta alguns problemas para a PSP, designadamente o envelhecimento do efetivo, que nós também temos vindo a alertar, a incapacidade da PSP a dar resposta aos desafios de segurança interna e a insatisfação genérica do efetivo desta força policial. Pergunto que acompanhamento tem dado a esta questão e se tem sentido, da parte do Governo, a disponibilidade para o Governo abordar esta questão de outra maneira, sem ser como tem feito até agora. E eram estas perguntas que gostava de fazer. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Confesso que fui apanhado desprevenido, estava à espera que usasse mais tempo. E agradeço o cumprimento do tempo. Bom, não há mais perguntas, o que me parece razoável. E dou de novo a palavra à Sra. Provedora de Justiça. Se os seus deputados entenderem, faremos. Sra. Provedora, faz favor, dê a palavra. Permitem responder já em primeira ronda, para não acumular muitas perguntas. Sim. Pronto, muito obrigada. Ora bem, muitíssimo obrigada, senhoras deputadas, senhor deputado, por todas estas perguntas tão atentas. E eu vou começar por responder às perguntas da senhora deputada Patrícia Gil Vaz, que aqui não está, mas que enunciou algumas questões de resposta muito condensada, por isso vou já utilizar o tempo para responder às questões que a senhora deputada da Iniciativa Liberal me colocou. Primeiro, uma questão importante, redução de solicitações, do número de solicitações nos anos anteriores à pandemia. E a senhora deputada, de tal ordem, ou melhor, redução presente do número de solicitações face aos anos anteriores e, portanto, sinal de que se retomou o mundo pré-pandemia, o que implicaria algum juízo sobre a forma como as instituições do Estado agiram durante a pandemia. Pois eu vou começar por responder a este ponto.
que aliás tem que ver com outra questão que a senhora também muito precisa, que a senhora deputada me colocou, relativamente à diminuição de procura acentuada na linha do cidadão idoso. Ora bem, quanto a este ponto eu vou recordar o seguinte, porque eu penso que a pandemia foi um período terrível, em que as instituições do Estado foram testadas. O que eu tenho a dizer, e devo dizê-lo aqui, eu penso que, enquanto comunidade e enquanto Estado, nós conduzimos o barco de forma coletivamente admirável. Devo dizê-lo. E tenho, creio, especial autoridade por dizer, porque talvez isto já não seja muito sabido, mas foi um susto tremendo que apanhei quando dei conta, 2 dias antes de ser declarado estado de emergência, coisa que nunca ninguém imaginaria que iria acontecer, eu voltei a ler a lei do regime de estado de sítio de estado de emergência, uma lei velha de 85, e que dizia que a provedoria estava em sessão permanente. Portanto, eu confesso, senhores deputados, eu apanhei um susto tremendo. Não fazia a menor ideia de como é que havia de interpretar essa história da sessão permanente. E, de facto, foi uma sessão permanente. Isto é, o que significa que a provedoria teve, e as estatísticas dizem-no, a provedoria teve, durante os anos 2020 e 2021, um pico imenso de solicitações. E nós, felizmente, já tínhamos digitalizado todos os nossos procedimentos internos, pudemos continuar a responder às solicitações graças à ação dos meus assessores há algum tempo, desde 2015. Pudemos responder aos cidadãos, continuar a responder aos cidadãos através de via remota, eu estava sempre lá, mas todo o serviço estava praticamente em via remota e manteve uma resposta alargada. Foi assim que respondemos ao repto da sessão permanente. Nós, em geral, não damos explicações jurídicas, não explicamos as coisas, mas, por exemplo, durante essa altura fizemos exceções até nisso. Portanto, para responder à senhora deputada da Iniciativa Liberal, eu digo que esta redução de solicitações já no ano 2022, tal como a redução das solicitações às linhas do cidadão idoso, foram as pessoas que mais telefonaram, só significa que finalmente esse tempo horrível foi escoando. Pronto, mais nada. Eu também, era a primeira coisa que queria dizer. A segunda coisa que queria dizer, e respondo, quer a uma observação da senhora deputada da Iniciativa Liberal e da senhora deputada do Partido Social Democrata, Mónica Quintela, quanto à Carta dos Direitos Humanos da Era Digital, depois associada às perguntas que me faz sobre a fiscalização da constitucionalidade. E eu aproveito para dizer que, quanto a esta questão, aproveito para revelar qual é a minha política institucional nesse domínio. Na Carta dos Direitos Humanos na Era Digital, a decisão, o requerimento apresentado pelo Provedor de Justiça era supérfluo. Porque quando nós apresentámos o requerimento, o Sr. Presidente da República já o tinha apresentado. Também. Talvez isto já tenha sido tempo já passado. Porque é que, não obstante isso, eu insisti? Porque isto é algo que deve ser sublinhado, porque demonstra as diferentes facetas da Provedoria de Justiça, para que é que ela serve e a utilidade que esta instituição tem, a utilidade comunitária que ela tem. Eu insisti, mesmo havendo já desde junho ou julho de 2021 um requerimento apresentado pelo Sr. Presidente da República para pedir a fiscalização abstrata sucessiva da constitucionalidade de normas, eu mesmo assim insisti, porque eu tinha recebido por essa altura quase 200 de queixas a pedir o mesmo. E foi meu sentimento de que devia uma resposta própria minha a uma tão intensa reação de cidadãos de todo o tipo. Desde associações, pessoas individualmente consideradas,
sindicatos, quase 200 de queixas quanto a esta Carta dos Direitos Humanos na era digital. E por isso, apesar de já haver um requerimento apresentado no Tribunal Constitucional, eu insisti. Felizmente, o Parlamento interveio a tempo e houve desnecessidade de pronúncia do Tribunal Constitucional. Portanto, a minha política também é esta. Eu dirijo-me ao Tribunal Constitucional atendendo à premência da questão que me chega, porque a ideia do sistema é esta. Os cidadãos não têm acesso direto ao Tribunal Constitucional no nosso sistema, mas têm-no por via do Provedor de Justiça. E é hoje uma grande preocupação minha estar muito atenta às questões que me chegam, porque precisamente devo essa prestação aos cidadãos. A questão que mencionou, que de facto já é 2023, mas que é comunicada hoje, foi justamente colocada ao Tribunal Constitucional porque uma cidadã, obviamente não jurista, não especialista em direito, mas uma cidadã interessada no assunto, colocou o problema à Provedoria. E por causa disso, nós dirigimos ao Tribunal Constitucional. É para isso que existimos e para mim é muito importante fazer essa ponte. Ora bem, continuando com, depois deste detour, com as respostas às questões colocadas pela Sra. Deputada Patrícia Gil Vaz, da Iniciativa Liberal, a questão da segurança social e do acesso ao direito e aos tribunais. O que há de errado na segurança social? Bom, as queixas maioritárias continuam a ser sobre o sistema de segurança social, sobre as prestações sociais e a forma deficiente como a administração funciona. Eu não vejo nisto nada de extraordinário, nem nada de particularmente misterioso. Primeiro, porque a presença do Estado em todo o território faz-se através da administração da segurança social, que é múltipla, fragmentada, para ter presença em todo o território, o que significa que há serviços vários que, de acordo com os nossos problemas, e já lá iremos, nem sempre se articulam bem entre si. E segundo, porque os destinatários das prestações sociais não têm mais ninguém a quem recorrer senão ao Provedor de Justiça. E, felizmente, tem o Provedor de Justiça. Porque em muitas outras áreas da nossa vida coletiva há instâncias intermédias. Ou então, quem se queixa tem acesso ao espaço público e tem outra forma de apresentar as suas pretensões. Nós estamos aqui perante uma franja social que o não tem. Portanto, se este é um recurso maioritário à Provedoria de Justiça, eu acho que é normal que o seja. Em matéria de apoio judiciário, de facto, eu começo por dizer que um dos problemas que identificamos e que é geral, má comunicação, é desde logo um problema que tem de ser resolvido. As pessoas têm de compreender melhor, de forma mais simples, e a administração e o Estado têm de explicar melhor, de forma mais simples, de forma mais direta e de forma adequada à sua finalidade, em que termos, porque finalidades se pode beneficiar do patrocínio, do apoio judiciário e o que é preciso fazer para obter. Olha, desde logo, uma melhoria na forma como se comunica ao cidadão estas possibilidades seria um grande acréscimo. Mas sim, esta é uma área de grande delicadeza onde deveríamos atuar. Continuando ainda nas questões colocadas pela Iniciativa Liberal, pela Sra. Deputada da Iniciativa Liberal, passo para as questões das manifestações de interesse, que intervenções junto do CEF, e aí aproveito para responder já ao Sr. Deputado Pedro Pinto. Sim, de facto, dos problemas mais persistentes são os grandes atrasos que são conhecidos na esfera pública, no espaço público, da regularização, nos procedimentos administrativos de regularização de cidadãos estrangeiros residentes em Portugal, que atingiram um número nunca antes visto no Portugal moderno, não é? Cerca de 800 mil. Ora bem, o que está relacionado com o processo de extinção do CEF, com
os riscos que isso implica, de continuação do serviço público e de continuação íntegra do serviço público durante o processo de extinção e o processo de transição. Ora bem, nós de facto publicámos um relatório de monitorização, primeira parte da monitorização desse processo, que foi começado, deu trabalho, obviamente, a preparar, foi iniciado em 2022, mas é muito recente, 2023. Nós ainda não temos possibilidade de ver bem quais os resultados. Ele foi divulgado recentemente, ainda não podemos testar o feedback dele, estaremos atentos. E quanto à questão que me coloca o Sr. Deputado Pedro Pinto, da AIMA, eu penso que é cedo para ver. É cedo para ver. Agora, o que nós dizemos nesse relatório, que só foi divulgado há 2 meses, portanto foi terminado há 2 meses, é 2023, o que nós queremos, o que nós aí dissemos, é que era da nossa parte uma tarefa a continuar. Expusemos as nossas preocupações para o futuro e, portanto, vamos continuar atentos, particularmente durante o processo de transição. E nós, nessa altura, para o ano falaremos, porque para o ano já teremos resultados palpáveis para dizer. Ainda, para terminar, as questões que me pôs a Sra. Deputada da Iniciativa Liberal, para passar a outro diálogo, pôs-me uma muito precisa questão relativamente a um episódio relatado pelo MNP que ocorreu na Bela Vista, nas instalações policiais de detenção da Bela Vista do Porto, onde se encontrou um estrangeiro que não tinha tido autorização para entrar em território português, que não tinha ficado, como manda a lei, à espera de reenvio para o seu país, nem no ESIT, nem no Centro de Instalação Temporária do Porto, que é o único que existe, e que estava inexplicavelmente no espaço de detenção policial. O que é que nós fizemos? Imediatamente comunicámos ao Sr. Ministro da Administração Interna. Imediatamente. Foi isso que fizemos. E creio que, quanto à Sra. Deputada Patrícia Gil Vaz, fiz os possíveis para responder a todas as questões. Sra. Deputada Marta Temido, em primeiro lugar, muitíssimo obrigada pelo que me disse. Também, Sra. Deputada Mónica Quintela, pelo esforço de reforma que, de facto, implicou um trabalho de equipe exigente, mas que sim, que tentámos fazê-lo. A primeira pergunta que a Sra. Deputada Marta Temido me faz é se, estando em setembro, já temos alguma visão dos resultados de tudo isto. Sim, já temos, porque ganhamos tempo. Como a Sra. Deputada viu em todos os dados estatísticos, ganhamos tempo. Ganhamos, primeiro, tempo de resposta em relação aos cidadãos, que às vezes demorava-se, como não havia nenhum mecanismo de apreciação liminar, tudo era recebido, tudo era estudado, tratado, tudo se atrasava. Depois, a certa altura do campeonato, percebia-se que, afinal de contas, aquilo deveria ter sido reencaminhado ou tratado de outra maneira, mas era tarde demais. Portanto, gastava-se muito tempo, muita energia. Agora esse tempo é encurtado, a energia é concentrada logo na apreciação liminar e nós ganhamos tempo. E, como eu disse, aquilo que já se percebe é que podemos dedicar-nos muito mais a investigações sistémicas. Por exemplo, eu dou um exemplo de algo que estamos todos muito empenhados. Temos recebido muitas queixas quanto ao atendimento nos serviços públicos. Todos os serviços de administração, dizendo que os serviços e a administração pública portuguesa não retomou as práticas, que são as práticas exigidas antes da pandemia. Cá está o efeito da pandemia. Inúmeras queixas.
E um dos exemplos das vantagens que até agora já vimos desta mudança é que temos tempo para fazer isto. Estamos a organizar, a pôr de pé, uma vasta investigação aos serviços públicos, ao atendimento, para saber quanto uniformidade de práticas, se existem ou não, uniformidade de orientações, cumprimento dessas práticas, deficiências, etc. E, daqui a um ano, quando voltarmos a falar, os resultados desta investigação já terão sido publicitados. Mas, se não tivesse havido esta reforma, nós não teríamos a hipótese de encarar este problema, por exemplo, é um exemplo, como um problema sectorial a acompanhar. Tal como não teríamos a hipótese, Sr. Deputado Pedro Pinto, de continuar a monitorização do processo de extinção do CEF, que também continuaremos a acompanhar. E isso, essa possibilidade de intervenção sistémica, foi a reforma que nos deu. Depois, há uma pergunta central que a Sra. Deputada Marta Temido me faz, e eu peço imensa desculpa se me falham outras, diz que a nossa taxonomia na identificação dos problemas faz-lhe perguntar quais as matérias para uma intervenção legislativa prioritária. Isto parece-me uma excelente questão, mas a esta questão eu respondo assim. Os problemas que nós detectamos e que nós temos, e eu estou profundamente convencida disso, não são problemas de más leis ou de falta delas. São problemas de má execução das boas leis que temos. E aquilo que me parece, e se eu puder sintetizar tudo aquilo que vou relatando, é que nós, enquanto país, sofremos endemicamente deste problema. Temos uma sociedade rejuvenescida. O facto da Provedoria de Justiça ter muitas solicitações só demonstra isso. Nós somos hoje uma sociedade vibrante, uma sociedade ativa, que sabe articular perante o Estado as suas exigências. Somos uma sociedade rejuvenescida. Mas temos um Estado que não rejuvenesceu, que se limitou a envelhecer. E este é um grande problema. Este é um grande problema porque gera uma desconfiança que eu tenho vindo ver, sistemática, por parte dos cidadãos em relação às instituições do Estado. E, portanto, o que é que tudo isto que nós fazemos e que nós aqui dizemos alerta que nós temos, não tanto, o problema não está tanto na atividade legislativa, o problema está no rejuvenescimento dos métodos de atuação administrativa. Está na reforma da administração, no rejuvenescimento da administração. É um problema mais complexo ainda, mas é esse de que precisamos. E precisamos de um grande debate nacional sobre ele, de como o fazer. Porque também a minha experiência me diz, senhores deputados, onde mais se ferem os direitos das pessoas é nas funções chamadas executivas do Estado, que são as próximas das pessoas. E uma delas é a administração. São os maus serviços. Os maus serviços são, por definição, a deficiente serviço do Estado, uma deficiente administração. Não estou a dizer ilegalidade, porque quanto aos atos ilegais da administração, estão aí os tribunais administrativos para julgar. Estou a falar de uma coisa insidiosa, que é o mau funcionamento da administração. O mau serviço da administração do Estado. Isso sim, lesa as pessoas, lesa a comunidade e lesa a confiança nas instituições democráticas. Isto parece-me muito importante dizê-lo. Depois, em relação às questões que a Sra. Deputada, quanto que a Sra. Deputada Marta Temido me colocou, Mecanismo Nacional de Prevenção, hospitais psiquiátricos. É verdade, faltaram. É que o ano anterior nós não conseguimos ir a todas e este ano abrimos o leque também, que ainda não tinha sido aberto, de locais de detenção sob responsabilidade das forças policiais. E foi por isso. Os hospitais psiquiátricos requerem um cuidado particularíssimo.
E, ao contrário de outras instituições homólogas de outros países que eu conheço bem, que não têm só juristas ao seu serviço, foi já uma observação que eu fiz, até têm médicos, psiquiatras. Uma visita a um hospital psiquiátrico tem de ser conduzida por um médico. E nós aí temos de recorrer a auxílios ad hoc. Portanto, é este o ponto. Outro ponto, retrato preocupante dos estabelecimentos prisionais, as condenações do Estado português. Eu creio que o Sr. Deputado Pedro Pinto também falou do assunto. 4 entre 2020 e 2022, eu espero não estar errada, mas tenho a má notícia, creio que haverá mais 3 só em 2023. E todos com o mesmo motivo. Violação do artigo 3º da Convenção Europeia dos Direitos do Homem, sobrelotação. Incumprimento das chamadas regras de Mandela. Investimento, o Sr. Deputado Pedro Pinto falou-me disso, não foi? Como é que eu julgo? Aí sim, aí é que o Parlamento intervém, porque eu não sei, eu não posso saber. Agora, que é fundamental resolver esta questão, porque, mais uma vez, o problema é este. Em termos absolutos, senhores deputados, não há sobrelotação nas prisões portuguesas. Está lá quase. Acho que a taxa é 96%. O problema é que há estabelecimentos prisionais, Lisboa é um caso terrível, Ponta Delgada é um caso terribilíssimo, que eu conheço, e outros, em que as condições de vida das pessoas não são condições que um Estado decente se permita garantir ou proporcionar. E sim, aí há que definir prioridades. Há que definir prioridades. Quanto a saber como é que... Isso é uma questão de governação. Quanto a saber que prioridades são essas, em que medida introduzir aqui este tema na definição de prioridades, eu direi isso. Senhores deputados, é com os senhores deputados, mais do que com o Provedor de Justiça. Não sei se já me alarguei muito. Senhora Deputada Mónica Quintela, já ultrapassei o meu tempo todo. Já respondi a algumas questões que me colocou. Quanto à questão da obrigatoriedade do sigilo dos advogados, ainda não houve acórdão. Ainda estou à espera, não houve resposta. Quanto aos imigrantes, o que proponho, pois continuaremos a monitorizar o CEF e, portanto, eu agradeço uma vez mais todas as perguntas e creio que me não faltou responder. Faltou-me responder, sim. Sr. Deputado Pedro Pinto, eu peço desculpa. Uma pergunta muito concreta que me colocou. Centros educativos, alguns fecharam por falta de técnicos? Não. Não fecharam. Temos 6 centros educativos, nenhum fechou por falta de técnicos de reinserção social. Fecharam algumas unidades dentro deles, mas não puseram em causa o funcionamento dos 6 centros educativos. E creio que já me não... Não, creio que é tudo. Muito obrigado, Sra. Provedora. Pergunto se há algum esclarecimento que não tenha sido dado. Portanto, Sr. Deputado Pedro Pinto, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Provedora, pelos esclarecimentos que nos deu. Em relação a esta última pergunta, se é possível que no futuro isso possa vir a acontecer, do fecho dos centros educativos. Muito obrigado. Faz favor, Sra. Provedora de Justiça. A manter-se. É que esta é uma falta que nós vimos denunciando há já vários anos, não é uma coisa de agora. E, portanto, também há uma prioridade de investimento, porque a manter-se essa falta, sim, pode acontecer. Ainda não aconteceu, mas pode. É fundamental. Porque nós estamos perante jovens que já estão, jovens que vivem num íclo, se me permitem a expressão. Porque já a maior parte de todos eles que povoam os centros educativos já tinham sido sinalizados antes. Portanto, se não quebramos este círculo vicioso,
falhamos, não é? Portanto, é muito importante. Sra. Deputada Mónica Quintela, faz favor. Presidente, se me permite, eu tinha tantas questões, mas também não queria retirar muito mais tempo. Mas a questão que colocou agora, há 78% dos jovens, precisamente, que estão no regime, no sistema de promoção e proteção e, em simultâneo, no LTE, no Sistema Tutelar Educativo, sendo defendido aqui um tratamento holístico entre as áreas da educação, da segurança social, da justiça e da saúde. O PSD tem propugnado por essa solução, tendo até feito uma proposta para que fosse criada uma subcomissão neste Parlamento, ou até um grupo de trabalho que tivesse exatamente como objeto e como escopo esse tratamento. Estamos aqui, quer nos reclusos na reinserção social, quer relativamente aos centros, aos jovens, no educar para o direito. De resto, esse é o objetivo da Lei Tutelar Educativa, o educar para o direito, precisamente para se quebrar esse ciclo. Vimos que as queixas, a falta de técnicos de reinserção social com manifesto prejuízo para o cotidiano dos jovens e a solução que propõe até das unidades móveis locais ou regionais, também se pudesse falar um bocadinho sobre isso e em que medida é que achava que isso podia mitigar esta falta de recursos humanos tão grande nos centros educativos, também a questão da saúde mental nos centros educativos, já falou agora, portanto, há bocado falou da questão dos psiquiatras que poderiam acompanhar, mas aqui a falta, efetivamente, de acompanhamento de saúde mental e também a proposta que tinha sido feita para que fosse criado uma unidade terapêutica destinada ao tratamento de casos agudos de saúde mental, e, portanto, e que essa proposta, essa recomendação não foi acatada. A questão das casas de autonomia, que continuam a ser apenas duas, uma em Lisboa tem Ponta Delgada, portanto, e a falta do acompanhamento depois em meio natural de vida, o que está previsto no artigo 158A da Lei Tutelar Educativa, que continua e que é necessário para ensinar os jovens a caminhar na vida, crianças destruturadas e que precisavam desse apoio. Uma última, portanto, a falta de articulação entre o sistema tutelar educativo e o sistema de segurança social. Uma última questão. Recordo-me que no ano passado também falou da experiência piloto dos telefones nas celas, nos estabelecimentos prisionais, da experiência piloto, se já tem, e até como forma de combate ao flagelo, que é o tráfico de telefones nos estabelecimentos prisionais, todos nós conhecemos, são lá vendidos, depois são apreendidos, depois são postos à venda outra vez no dia a seguir, portanto, todos sabemos como é que isso funciona. Se tem alguns dados sobre essa experiência. Muito obrigado e obrigado pela tolerância. Obrigado. Não sei se há mais. Nós estávamos aqui numa conversa, era tão importante. E é verdade. Senhora Provedora de Justiça, faz favor. Fez muito bem, muito obrigada por essas precisões. Quanto às unidades móveis, aquilo que propomos, e eu aproveito para dizer o seguinte, a nossa metodologia de trabalho no mecanismo não é fazer recomendações formais, autónomas, é depois de cada visita recomendar logo. Essa ideia surgiu-nos da experiência, aprendemos com outros. Porque o mecanismo tem ligações, como todos nós temos, com outras instituições homólogas noutros países. Está relatado uma visita do homólogo britânico e eu creio que foi aí que percebemos que outros países, o nosso homólogo espanhol, muito mais próximo, também têm este sistema das tais unidades móveis. Em vez de administrarem recursos escassos, alocando-os fixamente a cada sítio, têm equipes, têm pools que vão rodando. Nós somos um território pequeno, temos 6 centros educativos apenas, era perfeitamente execuível. Portanto, essa ideia nós fomos escolher, que está aí, nós fomos escolher à experiência dos outros. Quanto aos telefones nas celas, eu esqueci-me de perguntar às minhas equipes se há eco ou não, mas no news, good news. Se isso nas visitas mais recentes não foi... Pedro, por favor, diga. Boa ideia minha de ter trazido. Muito obrigada, Pedro. Eu não me lembro.
Muito obrigada. Não sei se ficou para... Não? Pronto, então... Senhora Provedora de Justiça, muito obrigado por ter vindo mais uma vez e por ter trazido o cidadão para esta comissão. Porque muitas vezes perdemos com os papéis e com a elaboração intelectual das matérias e esquecemos do cidadão e principalmente o grave problema que vivemos e que é responsabilidade de há muitos anos e de vários governos da separação cada vez maior entre o Estado e o cidadão. É realmente grave e temos que olhar para isso com outros olhos. Sr. Provedor da Justiça, muito obrigado. Senhores e Srs. Deputados, muito obrigado. E até amanhã.